aí, escalador ou escaladora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à nossa aula 83, os 5 maiores erros dos investidores. Na aula de hoje, você vai descobrir, vai entender, vai aprender o que não fazer de modo algum na hora de investir. Eu vou te contar o maior erro que eu cometi nessa minha jornada de mais de 7 anos investindo. E mais uma coisa, um acordo que eu quero fazer com você desde esse início, nessa quarta-feira de feriado, com vocês aqui na aula, ainda que seja feriado, essa aula será objetiva, direto ao ponto, né? Pra quê? Pra vocês poderem pegar o conteúdo, aprenderem, mas também ter mais tempo para descansar e ficar sossegado e curtir esse restinho de feriado. Então, para você que tá aqui comigo, já manda um boa noite aqui no chat. Muito boa noite, escalador ou escaladora. Se você está começando a investir agora, eu vou deixar um aviso. Vem cá rapidinho. Já imaginou você realmente aprender a investir do absoluto zero? Em poucas horas se tornar capaz de realizar os seus primeiros investimentos e já esperar pelos primeiros dividendos caindo na conta? Ou se você já investe, aprender um método sério, responsável, sólido, seguro para aumentar os seus rendimentos e acelerar o crescimento do seu patrimônio? E o melhor, tudo isso gratuitamente. É esse o convite que eu vim aqui te fazer. Entre os dias 8 e 11 de julho, acontecerá o Mapa Investidor. Um evento com um objetivo muito claro: te transformar em uma pessoa que sabe fazer dinheiro através da Bolsa de Valores. E aí, você topa? Será um evento ao vivo, online e gratuito. E para participar, você só precisa acessar o link que está na legenda desse vídeo, realizar uma rápida inscrição e entrar para o grupo exclusivo dos participantes. Acesse o link na legenda, realize sua inscrição e eu te aguardo no Mapa Investidor. Escalador ou escaladora, é o seguinte: nessa noite de quarta-feira, com muito calor, né? Não sei de onde você é, mas se você tá no Brasil, eu tenho muita certeza que onde você tá um calor danado. Esses últimos dias tão difíceis, não tão? Como que tá aí? Tá muito quente? Meu Deus do céu, tá? Mas temos uma aula para dar, então vamos focar na aula. E é o seguinte, tudo que você começa na sua vida, que você vai aprender, que você vai praticar, seja nos investimentos ou seja no seu trabalho, em qualquer coisa, existem duas coisas que você precisa saber: o que funciona e o que não funciona. Muitas das vezes, o que não funciona vai vir com a prática. É o que a gente chama de experiência. Você vai testando, vai validando, vai errando, vai aprendendo com o erro e aí vai refazendo melhor. Só que nos investimentos, você também pode seguir esse caminho. Porém, isso vai te custar tempo e dinheiro. E principalmente no passado, quando existiam muito menos canais sobre investimentos, essas informações eram muito mais restritas. A maioria das pessoas se viu obrigado a aprender na prática. E no início, eu tive muitos erros da minha jornada como investidor. E eu não escondo isso de modo algum. Afinal, reconhecer esses erros é um modo até de mostrar a minha experiência. E falar, e inclusive isso me ajuda muito com os meus clientes e os meus alunos. De poder falar, olha, se você seguir por esse caminho aqui, você vai perder dinheiro. Como eu sei, porque eu já perdi fazendo isso. Então você não precisa. Isso é a maneira mais prática e mais barata, vamos dizer, de você aprender. Entender o que não funciona e sabendo que isso não funciona, que isso vai fazer você perder tempo, perder dinheiro, ou no mínimo, né, dificultar o crescimento do seu patrimônio. O que você faz? Bom, eu não preciso fazer, eu vou pelo outro lado. Então, tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. E na aula de hoje, você vai entender o que não fazer na hora de investir. Ou, né, aquelas decisões que, se você tomar investindo, provavelmente vai fazer você perder dinheiro. E vocês que estão aqui, ninguém está aqui para perder dinheiro, muito pelo contrário. E também acredito que todo mundo que começa a investir não começa só porque quer um hobby, né? Eu gosto disso. Não, quer investir porque quer dinheiro. Então, vou te falar 5 erros os 5 maiores erros, né, que os investidores cometem na hora de investir. Inclusive o erro 4, quando eu fiz uma autoanálise, né, dos erros que eu já cometi,
E eu digo que foi o maior erro que eu fiz até hoje. E que inclusive foi um erro que me custou bastante dinheiro, né? Ou melhor, um bom dinheiro, né? Principalmente no início. E aí, à medida que eu fui aprimorando, foi quando eu criei meus treinamentos de investimentos, foi a hora que eu entendi, cara, as pessoas perdem dinheiro na bolsa não é por culpa da bolsa de valores. Não é porque investir em ações sempre vai se arriscar demais. Eu já falei muito isso pra vocês. Não é porque isso aqui é um jogo de sorte. Alguns vão ganhar, outros vão perder. Não. É porque alguns sabem como investir e outros não sabem. E tudo que você começa na sua vida sem saber e fazendo errado, vai dar errado. Você vai colher aquele resultado indesejado, né? Aquele resultado que você não gostaria. Ao passo que, fazendo certo, você vai colher o resultado esperado, ou talvez um resultado até muito maior. Então vamos de fato para o que interessa, os 5 maiores erros dos investidores. Prometi que essa aula vai ser objetivo, só deixa eu beber uma aguinha aqui, que nesse calor tem que hidratar. E o erro número 1, escalador ou escaladora, é fazer investimentos de longo prazo com um dinheiro que você precisa no curto prazo. Vou repetir. Realizar investimentos de longo prazo com um dinheiro que você precisa ou necessita no curto prazo. Léo, não entendi bem o que significa isso. É você pegar um dinheiro que talvez você vai precisar daqui 2 meses, daqui 6 meses e investir em ações, por exemplo. Por que isso é errado? Porque você não controla o mercado de ações no curto prazo. Eu já falei muito sobre isso. No curto prazo, as oscilações das ações é sentimento humano. São coisas que a gente não controla. No longo prazo, está muito atrelado ao resultado das empresas. Isso significa que boas empresas no longo prazo tendem a subir, só que no curto prazo pode ter uma fala do presidente e isso impactar negativamente a bolsa, pode ter uma guerra, pode ter uma pandemia e o mercado despencar. Só que, imagine que você pegou um dinheiro, comprou ações de uma ótima empresa, só que daqui 3 meses você precisa desse dinheiro. E daqui 3 meses aconteceu algo que o mercado fez isso aqui, ó, despencou. E aí você se vê obrigado a vender aquelas ações no prejuízo. Aquelas ações são de uma ótima empresa, só que você vai perder dinheiro com elas. É culpa da bolsa de valores? Fala aqui pra mim. É culpa? É porque o mercado é arriscado demais? Ou porque você não fez uma boa estratégia? Você usou para o curto prazo, você aportou no longo prazo um dinheiro que você precisava no curto prazo. Não faça isso. Vamos dar um exemplo. Léo, eu tô com 10 mil reais. Só que 8 mil eu preciso. Eu tenho muitos clientes de consultoria que chegam assim pra mim. Olha, Léo, eu tô com esse dinheiro aqui pra investir, 10 mil reais. E só que tem 6 mil que eu vou precisar para daqui 3 meses. Como que a gente pode investir? A gente pode investir em ações? E eu falo para a pessoa, podemos investir em ações, em fundos imobiliários, só que a gente vai investir na renda variável aquele dinheiro que você não vai precisar no curto prazo. Se dos 10 mil, 6 mil você precisa para daqui a alguns meses, esse dinheiro vai ficar em ativos com segurança, com liquidez, para que na hora que você precise, você vai lá e resgate. O restante, aí sim a gente investe em ações e fundos imobiliários, olhando para o longo prazo. Por quê? Porque no longo prazo você vai extrair o melhor desses ativos. E isso, escalador ou escaladora, não significa que você não pode comprar uma ação e ela disparar em poucas semanas. Isso pode acontecer. Só que não tem como você ter certeza, ter uma garantia que isso vai acontecer. Então você não pode entrar assim. Eu até mostrei nos stories ontem uma cliente minha que faz 1 mês e pouco que a gente montou a carteira de ações dela e só a carteira de ações está com quase 65 mil reais e é voltado para o longo prazo. Só que ela comprou as ações num momento muito bom, porque a bolsa estava caindo, a bolsa veio de 2 meses e meio caindo. E aí ela comprou barato, não era certeza, eu não prometi para ela que em pouco tempo subiria, só que em 1 mês e pouco a carteira de ações dela tá subindo, se eu me lembro bem, tá na casa ali de 7%, né? Então já subiu quase 5 mil reais. Uma ação especificamente em 1 mês e pouco subiu 20%. Eu não prometi isso para ela no curto prazo, só que aconteceu.
Aí é um outro cenário, que caso ela até, não é o que eu defendo, mas caso até ela queira vender aquela ação para fazer um lucro rápido, nesse caso ela pode. Mas o que não poderia de modo algum é ela começar esse investimento esperando que em 20 dias, em um mês, já aconteceria isso. Porque aí é achismo, é lidar com a sorte. Então por isso esse é o primeiro erro. Pegar o dinheiro que você precisa no curto prazo, pode precisar, e investir para o longo prazo. Esse dinheiro tem que ser sua reserva de emergência. Caso você precise, ele está lá. Aí o restante sim, você foca no longo prazo. Senão a chance de você perder dinheiro é muito grande. Essas últimas semanas, todos os meus clientes estão felizes pra caramba com a Bolsa de Valores. Né? As ações dispararam. O Ibovespa passou de 120 mil pontos novamente. Saiu lá de 110, 111 para 123 mil. Todo mundo está feliz. Só que os últimos 3 meses a Bolsa caiu. E eu não vou esconder isso de vocês. Quem me acompanha, quem é meu aluno, quem é meu cliente, sabe disso. Por que as pessoas gostam da maneira que eu ensino? Porque eu falo a verdade. Isso é bolsa. Léo, quero ter um rendimento para a semana que vem. Um bom rendimento. Cara, isso não existe. Se você não assumir um grande risco para isso, isso não vai acontecer. Agora, entendendo o que funciona e o que não funciona, fica muito mais fácil. Por quê? Porque isso é realidade. É assim que funciona. E aí a gente extrai o melhor da bolsa de acordo com aquilo que você precisa. Esse é o primeiro erro. Alguém de vocês, escalador ou escaladora, já cometeu esse erro de colocar um dinheiro em ações principalmente e, putz, agora eu vou precisar do dinheiro. E aí teve que vender com prejuízo? Alguém aqui já? Se alguém já, manda um eu aqui no chat. Mais uma vez, isso não é culpa do mercado. Isso não é culpa da Bolsa de Valores. Isso foi falta de estratégia, muitas das vezes por falta de conhecimento. Investi um dinheiro que eu precisava. Na hora que eu vi, eu tive que vender caro. Como que isso não é só para a Bolsa? Se você tem uma casa, na pandemia aconteceu muito isso. Pessoas que tinham até um patrimônio milionário em imóveis e por causa da pandemia se viu obrigado a vender porque precisava de liquidez. Só que não tinha dinheiro líquido. E aí teve que vender o imóvel muito mais barato do que ele valia. Né? Eu conheço muitas pessoas que não só na pandemia, em algum momento estava com pressa, precisava do dinheiro e aí teve que vender aquele imóvel na correria ou aquele carro na correria. Tudo que você vende com pressa, o que acontece? Na maioria das vezes você vende por um preço muito abaixo do que aquilo realmente vale. Na Bolsa de Valores não vai ser diferente, a não ser que você escolha ativos que tenham segurança e liquidez. Aí você está olhando para a renda fixa, aí vai funcionar bem. Então esse é o primeiro erro. E agora vamos para o erro 2. Só beber uma aguinha antes. O erro 2, escalador ou escaladora. Acreditar em enriquecimento rápido. E aqui envolve algo chamado ganância. Ganância tô seguindo um caminho, mas eu quero acelerar, eu quero que isso aconteça mais rápido e todo mundo quer. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa que, por que fazer amanhã se eu posso fazer hoje? Só que você tem que respeitar que algumas coisas não vão ser assim. E enriquecer, infelizmente, é. E aí o grande problema é que quando você não entende isso, e a maioria das pessoas que entra na bolsa não entra por causa do discurso do Léo, o discurso do enriquecimento no longo prazo, da construção de patrimônio, de paciência, de constância. Não. A maioria que entra porque viu algum videozinho de um trader falando, olha aqui, começou agora, 9 horas da manhã, olha o dinheiro que eu já ganhei hoje. Olha o dinheiro da semana, comprei uma ação agora, vendi daqui 10 minutos e ganhei tanto. Que discursinho barato. E tem gente que ainda cai nisso. E aí é ganância, a pessoa não aceita, mas no fundo é isso. O olho da pessoa brilha, porque fala, eu ganhei um dinheiro praticamente sem fazer nada. Ganhei um dinheiro em 10 minutos. Seria lindo se isso funcionasse, mas isso é mentira. E as pessoas perdem dinheiro com isso. O enriquecimento rápido muitas das vezes quando você já está até investindo, você está lá, comprou ações da Taesa, por exemplo, uma ótima empresa, paga bons dividendos, tem ótimos fundamentos, está num setor perene. Só que não é uma empresa que vai dobrar o seu patrimônio do dia para a noite. Não vai. Só que você olha para o lado e aí você ouve um amigo falando, cara, comprei ações da Oi. E a Oi nessa última semana saiu um monte de notícia, ela valorizou 30%. Saiu de 50 centavos para, sei lá, 70, 80 centavos. Aí você olha e fala, caramba.
e essa Taesa aqui me rendendo 15% no ano, consomando dividendo, não tá legal, não quer saber? Eu tenho que ir para esse caminho, isso aí que vai fazer eu ganhar dinheiro rápido. E aí você troca uma Taesa da vida por uma porcaria. E chega um dado momento que as coisas voltam ao normal, a porcaria cai, né, e não dá dinheiro nenhum. E você se pergunta, por que deu errado na minha estratégia? Deu errado porque você foi ganancioso. Porque teve uma aula que eu falei, uma aula sobre como vencer os medos de investir. Talvez foi uma das aulas que eu mais recebi feedbacks. Por quê? Porque eu trouxe coisas muito práticas para vocês, que são coisas do cotidiano. Eu também trouxe muitos erros do cotidiano. E aí eu mostrei o caso emblemático da Magazine Luiza em 2020, 2021. As pessoas entraram naquela ação só porque ela não parava de subir. E só que não analisaram nada. Então a ganância naquele, todo mundo está ganhando dinheiro, eu quero ganhar também. Isso tem um viés comportamental, que é o FOMO, Fear of Missing Out, que é medo de ficar de fora. Esse é um viés comportamental, onde você vê as outras pessoas, mesmo que seja fazendo coisas que pode contar com a sorte, você pensa, cara, se essas pessoas estão ganhando, eu não posso ficar sem ganhar, eu preciso ganhar também. Ganância. E aí você entra lá sem pensar, sem analisar nada, esquece totalmente sua estratégia, e o que acontece no final? Você perde dinheiro. Esse é o erro 2. E escaladora, estão gostando dessa aula? Você sabe, ainda tem 3 erros para comentar. O quarto é o erro que mais fez eu perder dinheiro, vamos dizer assim, quando eu comecei. Mas se você está gostando, deixa o seu like na aula, compartilha com os amigos também. Se você não está inscrito no canal, eu preciso lembrar toda vez, porque tem muita gente que assiste as aulas e não está inscrito. Se inscreve, toda semana tem aula e tem vídeo novo aqui também. Eu estou tentando toda segunda-feira postar um vídeo novo aqui. Então, se inscreve no canal também. E se você está gostando, né, manda aqui no chat, #escalou. #escalou, que eu vou entender que você está gostando da aula. E agora, vamos para o erro 3. Eu tô com eles marcados aqui para eu não perder a sequência, tá? Tem mais um detalhe. Eu até olhei aqui e eu lembrei e vale eu ressaltar. No erro 2, tá? Acreditar em enriquecimento rápido. Essa também é a parte, só esse complemento, tá? Porque eu deixei aqui que é importante e eu esqueci de falar. Esse é um momento que, por querer esse enriquecimento rápido, a pessoa pega o dinheiro que ela ralou tanto para ganhar, trabalhou, lutou para poupar, porque poupar também não é fácil. E aí começou até a investir, colocou um dinheiro na renda fixa, montou sua reserva, estava indo certinho. Só que aí veio a vozinha do diabinho, né, no ouvido, e essa voz muitas vezes pode ser um amigo, um vizinho, um primo, um amigo do futebol. E olha aqui, tô fazendo apostas e tô ganhando um dinheirão. E aí a pessoa vai lá e, cara, quer saber? Isso aqui tá demorando demais, esse caminho aqui não funciona. E pega o dinheiro que ralou tanto pra ganhar e aposta. Vai contar com a sorte. E eu não tô aqui criticando todo tipo de aposta e todas as pessoas que apostam. Por quê? Porque eu acredito sempre que tem casos e casos. Em que sentido? Para mim, aposta sempre, como o nome já diz, sempre vai ser um jogo de sorte ou azar. Algumas pessoas vão analisar algumas coisas, vão ter alguns fundamentos a mais, mas no final é uma aposta, está totalmente fora do seu controle. Mas eu entendo quem faz isso de um modo até mais estruturado. Porém, uma coisa é você tá construindo o seu patrimônio, tem seu trabalho, talvez o seu negócio, tem a sua renda lá, tá poupando, construiu a sua reserva de emergência, tá investindo e pegou 5, 10% do seu patrimônio e tá lá fazendo algumas apostas. Isso é completamente diferente. Olha tudo que eu falei. E aí a pessoa entende até que aquilo é uma aposta, que é um jogo de sorte ou azar, tá lá às vezes até por gosto mesmo. Uma coisa completamente diferente é você pegar o dinheiro, o único dinheiro que você tem e contar com a aposta para enriquecer. Ser o único caminho que você conhece para tentar ganhar mais dinheiro. Olha a diferença desses dois mundos. Esse segundo caso é mediocridade, é você se ver incapaz de, por meios de planejamento e estratégia, ganhar dinheiro de fato e entender que você precisa da sorte para ter uma condição financeira maior.
Eu não vejo o dinheiro sorrir para ninguém. Você tem que trabalhar e fazer bem feito para ter. Então, sugiro que, se esse for um caminho, você aprenda outros caminhos para ganhar dinheiro de um modo que não dependa da sorte, sim da sua competência. Eu tinha que falar isso para lembrar, porque esse ponto é importante, tá? Então perceba que os erros dos investidores não estão atrelados só dentro da bolsa de valores. Ele vai muitas vezes para outros caminhos também. E agora o erro 3. Só investir quando a bolsa está subindo. Escaladores, sabe quando que eu ganho mais dinheiro? Alguém aqui sabe? Será que vocês sabem? Não, eu não estou falando com os investimentos, tá? Com os investimentos é óbvio que é quando eu faço bons investimentos e tenho paciência, né? É um caminho certeiro. É inclusive, né, já fazendo uma... Eu vou fazer um complemento dessa frase minha. Mas sabe quando eu tenho mais clientes de consultoria? Quando eu tenho mais alunos nos meus treinamentos? Quando a bolsa já explodiu de subir. Quando a bolsa está lá em cima. Não é à toa que quando que você ouve mais falar sobre as criptomoedas? Quando o Bitcoin já estourou. Quando já está lá em cima, quando valorizou 1000%. E aí todo mundo, mesmo que não entendia nada de criptomoeda, fala de criptomoeda. Por quê? Porque as pessoas querem já algo que elas olhem da última semana e já subiu muito, e já valorizou muito. E sabe qual que é o melhor momento de você comprar? Quando está na baixa, quando ninguém quer, quando a maioria está morrendo de medo. Às vezes que eu mais tenho cliente é quando a bolsa já subiu pra caramba. Mas eu falo, os meus alunos que dão os melhores depoimentos são os alunos que entraram quando a bolsa estava em baixa. Por quê? Porque compraram ótimos ativos e depois de um bom tempo esses ativos vão valorizar muito. Agora me fala, vamos pensar em... Eu gosto sempre de dar exemplo de uma casa, porque a casa é algo palpável, faz parte do dia a dia de todo mundo, então fica muito mais fácil. Imagine que tem uma regra, um consentimento, que as casas de um determinado bairro de tantos metros quadrados, de X metros quadrados, elas valem ali 500 mil reais. Todas. Então 500 mil é um ótimo preço. Tá? É o preço comum ali, o justo. E aí chega um dado momento que você quer comprar uma casa naquele bairro. E deu uma baixa e tal, aquela mesma casa ela tá por 300 mil. Você olha e fala, caramba, tá por 300 mil reais, meu Deus, eu preciso, tá uma ótima oportunidade. Você vai lá, faz todo o esforço do mundo e compra a casa. E logo depois de um tempo, aquela casa volta para casa dos 500 mil. Tem algum momento que ela pode até valorizar para 600, 700 mil e você decide vender, porque você fez um ótimo negócio. Ou simplesmente você não quer vender, você quer manter a casa ali porque você vive nela. Faz muito sentido isso, não faz? Quando a gente fala de casa. Agora imagine que você ainda quer essa casa. Só que você chegou naquele lugar e aquela mesma casa que o preço justo era 500 mil, agora está em 700 mil reais. Para você olha e fala, cara, vou esperar o melhor momento. Esse não é o melhor momento de comprar uma casa. Normal, a maioria das pessoas pensaria assim, a não ser que você está com dinheiro sobrando muito e fala, não, eu quero a casa e eu quero agora. Se você tem essa condição financeira, aí é outro caso. É um outro patamar. Isso pode acontecer. É um momento que só que o preço não importa mais. Vai importar mais a sua vontade. Você conquistou essa condição financeira. Só que a gente sabe que essa condição é de 1% dos brasileiros. E aí, ficou muito fácil pensar quando é uma casa. Na Bolsa de Valores, as pessoas fazem justamente o contrário. Que é o quê? Só compra a ação depois que ela sobe. O Ibovespa caiu 3 meses. Eu tô há 3 meses falando que a bolsa tá barata, que tem muita oportunidade, que tem boas ações a preço de banana. A maioria não compra quando tá na baixa. Sabe quando a maioria vai comprar? Agora. Agora em 123 mil pontos, na hora que bater 130 mil. Aí todo mundo tá falando de ações. E aí todo mundo que não comprou Taesa a 32 reais tá comprando Taesa a 38 reais. Todo mundo que não comprou, sei lá, Klabin a 19, tá comprando Klabin a 23, 24 reais. Ou qualquer outra ação que a pessoa não comprou na hora que deu uma queda de 30%, tá comprando agora que valorizou 30, 40%. Não faz sentido. Você tá acostumado a comprar coisas baratas ou buscar por coisas baratas na sua vida. Por que na hora que chega na bolsa nos investimentos, na bolsa de valores, faz justamente o contrário?
A frase mais épica talvez uma das mais conhecidas na Bolsa de Valores, que é do Warren Buffett, é: compra na baixa, vende na alta. É isso que a gente faz na nossa vida. Na hora que chega na bolsa, as pessoas fazem justamente o contrário. Eu tenho certeza que com a bolsa subindo assim, certeza porque eu vejo o número de alunos nos treinamentos aumenta diariamente. Por quê? Porque as pessoas, né, são ali envolvidas por o que está acontecendo no curto prazo. Ela está valorizando, então eu preciso entrar. Então até perceba que um erro conversa com o outro, né? Um é complementar ao outro. É na hora que a pessoa vê que todo mundo está ganhando dinheiro, quer entrar também. E aí prefere, na hora que E aí entra um outro detalhe também. Quando a bolsa cai, normalmente está acontecendo alguma coisa no mundo. É uma questão política, é guerra, é pandemia, e as pessoas ficam com mais medo. E depois a bolsa volta a subir. Então você como investidor, eu também não estou falando que isso é fácil de fazer, tá? Porque quando tá tudo caindo, ainda mais quem tá começando fala, pô, mas tá tudo caindo, será que é isso mesmo? Será que funciona? Eu sei disso, é muito mais fácil olhar para o que aconteceu na pandemia, ver que depois que a bolsa subiu, ela caiu. Depois que a gente olha todo esse histórico e fala, cara, valia a pena, do que naquele momento. Só que quando você faz uma análise histórica, e eu tô falando aí de 1929, da crise de 29 para cá, as crises passaram. E quem ganhou mais dinheiro foi quem estava com dinheiro para investir durante as crises. Então não deixe de comprar porque caiu. Entenda isso como uma oportunidade de você comprar as melhores ações em bons preços, nos melhores preços. Esse é o erro 3, comprar só quando está subindo. Os seus maiores retornos, os seus maiores ganhos vão vir daqueles bons ativos que você comprou em bons preços. E se é um bom ativo, para você comprar num bom preço vai ser quando? Quando caiu muito por algum motivo externo, tá? Um motivo momentâneo e não porque a empresa se tornou ruim. Não esqueça disso. Vou até fazer uma pergunta aqui. Antes de falar o erro 4, que é o erro que fez eu mais perder dinheiro na bolsa até hoje, tá? Alguém já comprou um ativo só porque ele estava subindo muito? Sejam sinceros agora. Quem já, manda um eu aqui no chat. Sejam sinceros, eu quero sinceridade. Quando eu comecei, eu já fiz isso. Claro que já. Comprei um ativo só porque ele estava subindo. Depois que eu fui aprendendo, teve uma vez que eu dei uma repassada inteira na minha carteira. Que foi a hora que eu já estava construindo o meu método de investir, o método de investir para prosperar. E aí eu vi que tinha um monte de coisa na minha carteira que escaladora ou escaladora não tinha justificativa nenhuma. Eu lembro as primeiras vezes que eu fui fazer a minha declaração do imposto de renda, eu olhei algumas transações, compras e vendas que eu tinha feito. Eu confesso para vocês, não tenho vergonha de falar isso não, eu aprendi, hoje eu reconheço que isso era errado. Eu olhei e falei, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu comprei isso? Por que eu vendi aquilo? Não fazia sentido. Então isso acontece na vida do investidor. Só que o que eu estou passando para vocês é, olha, eu já fiz e vi o que deu errado. Estou facilitando o seu caminho. Você não precisa fazer isso. E agora, continuando. O erro 4. Investir em ações apenas porque os meus amigos falaram que valia a pena. Falaram, olha, cara, comprei essa ação aqui e ela valorizou tanto. Mais uma vez, né, o FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. Comprei essa ação aqui, vale a pena, vai lá. E outros, né, não era nem por maldade, são grandes amigos que começaram a investir na época também. Estavam estudando pouco lá no início, pouco como eu, mas pegaram uma ação, olha isso aqui vale a pena. Eu não sabia o que era ação, eu não sabia o que a empresa fazia, nem meu amigo sabia. E eu comprei as ações sem olhar nada, só porque meus amigos falaram. É aquele dia que você entra no gráfico e fala, caramba, essa última semana ela subiu 5%. Cara, deve valer a pena mesmo. No passado, quem começou a investir, começou, ou melhor, vou melhorar essa frase, essa afirmação. Aquela pessoa que não tem muito medo e que começa mais no impulso, fala, cara, deixa eu ver, eu vou aprendendo ao longo do tempo. Normalmente a pessoa passa por isso, tá? Quem não passa é aquela pessoa que vai estudar muito e muito antes de começar. Mas normalmente a pessoa passa por isso. E vai lá e compra porque ouviu um amigo falando, ou porque viu um influenciador falando. E o que eu tenho para falar, e olha, eu sou um consultor de investimentos, eu falo sobre investimentos, eu dou aula, eu dou treinamentos. Você não tem que comprar nada só porque ouviu alguém falando, porque um amigo te falou, porque o Léo te falou, porque qualquer outro influenciador te falou.
Não. Você vai colher informações, na internet tem muita informação boa, e não é só comigo, tá? Tem muito cara bom aí ensinando. Provavelmente você não acompanha, normalmente né, as pessoas que estudam não acompanham só um, então provavelmente você não acompanha só o meu conteúdo, você acompanha outros também. Não leve nada como verdade absoluta, nem o que eu falo. Utilize as boas informações como orientação, como norte, mas utilize para facilitar o seu estudo, para nortear. Vai lá e confirma, cara, deixa eu ver se o que o Léo falou é isso mesmo, deixa eu ver se essa ação é boa mesmo, se tá valendo a pena, porque eu busco, eu estudo, eu trabalho para acertar na maioria das vezes, mas eu sou ciente, inclusive, que eu não vou acertar em todas. Então, você não tem que levar isso como verdade absoluta, e isso é a maior verdade que eu posso te falar. Não invista só porque você ouviu alguém falando. Analise, estude. Quando eu dou aulas sobre dicas de ações, sobre dicas de fundos imobiliários, que eu sei que vocês gostam muito, eu sempre falo, não pegue essa ação aqui, compre de olho fechado. Mesmo que eu fale que eu tenha na carteira, tem um momento, as ações oscilam, tem bons momentos de compra, bons momentos para vender. Então, e no final, é você que rala para ganhar o seu dinheiro. Não sou eu que estou lá trabalhando para você. Se eu trabalhasse para ganhar o seu dinheiro, talvez valia a pena você ouvir e fechar o olho e deixar comprar. Até porque quem está se esforçando sou eu. Mas não sou, é você. Então use para pegar as sugestões, as orientações e analise antes de comprar. Seja dicas minhas ou de qualquer outro consultor ou analista de investimentos ou influenciador. Tá? Por quê? Porque o dinheiro é seu. Então não compre só por isso. E aí eu vou te falar. No passado eu comprei ações da Cogna, que é uma de escola. Até hoje eu não entendo por que eu compro. Mas é que foi um momento que todo mundo falava muito dessas ações. E aí meus amigos, aí tinha amigo falando, e aí as ações começaram a subir de fato. E eu peguei elas a 7 e pouco. Até chegou a valorizar para 8, depois até subiu um pouco mais, só que depois começou a cair. E aí eu fui parar para analisar, de fato eu percebi ali, e eu já estava melhor nos investimentos, já estava estudando mais. Naquele momento eu falei, cara, isso aqui tem um erro. E aí eu comprei a 7,50, vendi a R$7, e depois ela despencou, hoje eu acho que está em R$2. Então foi uma ótima, dos prejuízos foi o menor, né? Eu comprei totalmente errado e vendi na hora certa. Quase na hora certa, né? Mas foi um grande erro. E aí eu até perdi pouco, porque eu não esperei, porque senão ali eu tinha perdido talvez seria o meu maior prejuízo. Ações da Taurus no passado, né? Isso faz um bom tempo já. Então hoje até mudou bastante, mas naquela época foi um péssimo investimento. E a que eu mais perdi foi da Tecnisa, uma empresa de construção civil. Não tinha fundamento nenhum. Escaladora. Se você assiste essas aulas, de 83 aulas, olha, me arrisco a dizer que pelo menos 60 eu devo ter falado de você investir baseado em fundamentos. A Tecnisa não tinha fundamento nenhum. Só que isso também já faz tipo 6 anos, 7 anos, foi bem no início. Só que eu perdi um dinheiro ali que naquela época faria uma diferença danada, tá? Era um valor representativo para minha carteira como um todo e eu investi errado. Simplesmente foi isso que aconteceu, eu investi errado, eu investi sem embasamento nenhum, ouvi dicas, fui lá e comprei. Então, sem dúvida, o que mais fez eu perder dinheiro até hoje foi investir em ações simplesmente porque os meus amigos falaram, ou algum conhecido, tá? E não por maldade, mas a pessoa, eu não sabia e eu ouvi o conselho de uma pessoa que também não sabia. Você não sabe pilotar helicóptero, eu também não. Eu não posso te ensinar a pilotar helicóptero. Não tem como, você não pode entrar aí e eu virar pra você, cara, eu acho que é esse botão aqui que aperta pra começar a voar. Aí você, eu também acho. Por quê? Porque dois caras que não sabem estão achando. Não aumenta a chance de ser aquilo. É igual quando, quero saber aqui com vocês, tá? Porque é uma coisa que acontece. Você vai jogar na Mega Sena. Você pega lá a cartela, se eu não me engano, tem 60 números, né? Eu não me lembro bem. Eu não jogo. Mas tem 60 números. Você vai lá e coloca o número 10. Olha aqui comigo, quero ver quem já teve esse sentimento. Pode ser qualquer tipo de jogo, mas vamos falar da Mega Sena. Só por você ter colocado o número 10, e aí você olha, conversa com um amigo que vai também jogar, e a pessoa, nossa, eu coloquei o 10 também. E aí vocês dois começam a ter um sentimento que a chance do 10 sair é muito maior. Por quê? Porque ele colocou um número e você também. Olha que coincidência. E aí você, cara, o 10 provavelmente vai sair. Meu amigo também jogou. Quem não tem esse sentimento? E
Sabe qual que é a chance disso acontecer? É a mesma de antes dos dois jogarem. É 1 em 60, cada vez que na primeira vez que o número joga, é 1 em 60. Não mudou nada, mas o seu sentimento é esse. É a mesma coisa de quando você vai fazer um jogo, uma aposta em jogo de futebol. Ah, eu vou jogar que o Brasil vai ganhar de 2-1. E aí você ouve que o seu amigo também jogou 2-1. Você começa a ter o sentimento, primeiro, que a chance do Brasil ganhar é maior. E segundo, que vai dar esse valor, esse número, esse resultado. Não mudou nada. Continua sendo sorte. Por quê? Porque foi uma coincidência que aconteceu. Alguém já passou por algo desse tipo? Aí você começa a ter aquele sentimento, esse número vai sair porque nós dois jogamos. Não, a chance é a mesma. Não mudou nada. Só que tem esse sentimento. Então, tem que estar sempre muito atento a isso. Isso envolve muito, tudo que eu estou falando aqui, eu estou trazendo de maneira mais simplificada, mas isso envolve muitos vieses comportamentais. Tá? Tem vários estudos científicos sobre isso. Quando você, por coisas que acontecem no dia a dia, você começa a ter um sentimento que aquilo ali tem uma probabilidade maior de acontecer. Você é induzido por algo que, na verdade, não mudou em nada. Tá? É só acaso. E aí, pro investidor lidar com o acaso e transformar o acaso em uma condição com maior chance de acontecer é muito arriscado, tá? Tem um livro do Nassim Taleb, eu já li, já falei sobre ele aqui. É um livro desgastante para ler, tá? Não é para quem está começando, então sempre que eu falo de livros, muita gente fala, vou pegar esse livro para ler. Se você é iniciante na leitura, não tem um hábito, não é um livro para iniciante. Então, assim, porque senão você vai até se frustrar, porque vai começar a ser uma leitura chata. É para quem quer aprofundar mais em alguns assuntos e algumas leituras são necessárias. Ele chama Iludidos pelo Acaso. É um momento que o que aconteceu te favoreceu muito, só que você toma, só que aquilo não deixou de ser um acaso. Mas você toma que aquilo não tinha outro motivo para acontecer. Ele dá até um exemplo, vou só pegar isso aqui para a gente ir para o erro 5, tá? Mas é porque isso aqui faz parte do conteúdo. Imagine que pegou milhares de pessoas para um jogo de sorte e vai ter um vencedor no final, que esse vencedor vai ganhar 10 milhões de reais, tá? Essa era a história lá. Como que funciona isso? Vai jogar cara ou coroa para os 10 mil participantes. Na primeira jogada, todo mundo que sair com cara é eliminado e coroa fica. Ou seja, jogou uma moeda. Se sair cara, é eliminado, coroa fica. E aí jogou, como a probabilidade é de 50% sair, vamos considerar que dos 10 mil, 5 mil já saíram. Depois joga de novo, e aí de novo, cara sai, coroa fica. Cara é eliminado, coroa fica. E aí vai jogando, no final vão sobrar, vamos dizer, 2 pessoas, se pensar na probabilidade, né? Como são bastante pessoas, a chance disso acontecer é imensa. E no final vai ter um vencedor, né? Vai jogar para 2 pessoas ali, um vai tirar a cara em algum momento e o outro vai tirar a coroa. E o coroa ganhou. Esse cara ganhou 10 milhões de reais. Você pode ter certeza, essa pessoa, ela vai fazer treinamentos, ela vai dar palestras, ela vai aparecer em programas falando o que ela fez para ganhar. Qual que era o segredo para ganhar esse jogo. E ela vai inventar um método, um módulo de você tem que fazer isso, isso, aquilo. Se você jogar outros jogos dessa mesma maneira, você vai ganhar. Mesmo que essa pessoa tenha ganhado, porque alguém vai ganhar, nada muda que foi um acaso. Se fizer tudo aquilo de novo, a chance de sair uma outra pessoa é gigante. Por quê? Porque é o acaso. Só que, e na sua vida, isso é só um jogo, né, que provavelmente nem vai acontecer, mas tem muitas coisas que nós somos iludidos pelo acaso. De achar, acontece uma coisa que é totalmente coincidência, né, que é totalmente da sorte, e você tem pra você que, cara, é isso aqui, e agora vai ser, isso é muito arriscado. E o que eu tô querendo dizer com isso, escalador ou escalador, não sei nem se essa parte ficou clara, então vou frisar, é que você pode se beneficiar da sorte. Claro que pode. E nós, na verdade, muitos momentos da nossa vida, e principalmente quanto mais você se organiza, mais se planeja e se prepara, mais a sorte vai influenciar positivamente na sua vida. Isso acontece, tá? Comigo acontece. Eu não tô falando que a sorte não existe. Então, aproveite. O grande risco é quando você pega esse caso, esse acontecimento que veio da sorte e traz isso como uma habilidade sua. E não é. Se você ganhar 3 vezes na Mega Sena, não é habilidade sua.
continua sendo sorte. E isso que você não pode esquecer. Porque senão você tem pra você que, cara, eu sou bom nisso. Não, você não é. Você só foi um cara sortudo. Nas próximas, provavelmente, você vai perder. E aí, é isso. Esse é o ponto 4, né? Eu trouxe todo um complemento aqui, mas não vai só na dica de amigo. Não faça isso porque você está contando com a sorte, tá? A não ser que você tenha um amigo analista que é muito próximo seu e que tem um conhecimento ferrado. E aí você pode considerar com mais direcionamento o que ele fala, mas não deixe de avaliar, até porque no final, como eu sempre digo, o dinheiro é seu, quem rala para ganhar o seu dinheiro é você. Então, analise antes, tá? Inclusive o que eu falo também, não fuja dessa regra. E por fim, erro 5. Acreditar que existe um investimento milagroso, aquela bala de prata, aquela ação que vai multiplicar o seu dinheiro por muito e que você precisa encontrar ela no melhor ponto, no melhor momento. A R$10,05 não tá bom, eu quero comprar ela a R$10,02 porque isso aqui vai mudar completamente. E aí você perde um tempo danado procurando isso. Eu conheço muitos investidores que gastam uma energia imensa eu não posso comprar aquela ação a R$10,82, eu tenho que comprar a R$10,79. Eu tenho que encontrar aquela ação que vai multiplicar por muito meu dinheiro. E sinceramente, que besteira. É uma tremenda perda de tempo fazer isso. Se você está olhando para o longo prazo, você tem que comprar bons ativos em bons preços. E um ativo ele não está num bom preço, ele não vai estar num bom preço a R$10,70 e a R$10,72 vai estar ruim. Eu falo isso, são margens de preço. É claro que você coloca determinados tetos, mas eu jamais vou deixar de comprar um ativo porque a R$10,50 ele estava bom e ele está R$10,51. Não tem necessidade nenhuma, olhando para o longo prazo, fazer isso. Porque se a R$10,51 ele está ruim, a R$10,50 ele está também. Entenda como margens de preço. E principalmente, para de pensar que vai ser um único ativo ou tipo de ativo, né, que você tem que encontrar aquela oportunidade que vai transformar completamente sua vida. É a hora que as pessoas perdem dinheiro com criptomoeda, com apostas, com trader ou caindo em golpes de pirâmides financeiras, porque chegou aquela mensagem no seu celular para você foi o escolhido. Essa é a oportunidade, coloca 5 mil aqui, sua vida vai estar resolvida, você vai estar milionário em 1 ano. Para de acreditar nessas besteiras, isso não existe, não existe. E aí, nos ativos, na carteira de investimentos, se você é um investidor com hábito mesmo de investir, né, que vai fazer isso por muitos e muitos anos, pode ter certeza, você vai ter algumas ações que vão sim potencializar muito o crescimento da sua carteira. Algumas ações que assim vão multiplicar por muito, igual no meu caso, em 2020 tive várias outras subiram bem, mas a VEG foi uma que despontou muito. E quando você investe por longo prazo e tem paciência, talvez você vai ter ali uma meia dúzia de ações que vão muito mais do que dobrar o seu patrimônio, pode multiplicar por 5, por 10, tá? Isso pode acontecer para quem investe por longo prazo. Não adianta você esperar isso com 2 meses investindo, 6 meses investindo. Só que não significa que você só investir nessa ação, porque se você fosse escolher uma só, provavelmente nem essa você escolheria. Só que algumas das ações da sua carteira de ações vão performar muito melhor. E é isso que você precisa fazer, uma estratégia diversificada. Se eu, Léo, tivesse certeza do que fosse acontecer, eu tinha pegado todo o meu dinheiro e comprado ações da Desktop e da Trisul desde o início do ano. São 2 ações que subiram mais de 60% no ano. A Desktop, as duas chegaram a bater quase 100%. Eu tenho elas na carteira. Só que qual que era a certeza que eu tinha que isso ia acontecer? Nenhuma. Eu poderia bater no peito agora e falar, olha essas 2 ações aqui, comprei elas no início do ano. Se eu tivesse certeza, eu tinha vendido tudo que eu tenho na vida e comprado tudo nelas. Porque o meu patrimônio ia dobrar do dia para a noite. A gente não tem essa certeza. Então é besteira você ficar buscando aquilo que vai fazer. Sabe o que mais vai fazer diferença na sua vida? E aqui vão as dicas finais, somando a esses erros. Pensando em investimento, primeiro, começar. Você precisa começar. E se você está aqui já estudando há 3, 4 meses, e olha, eu sei que tem algumas pessoas aqui empenhadas, dedicadas, que estão há meses estudando. Cara, se você não começou ainda, se você está há 3, 4 meses estudando e não começou, você está perdendo seu tempo. Você está perdendo seu tempo. Porque é a mesma coisa da pessoa que paga uma academia e não vai. Só pagar a matrícula não vai resolver. Não adianta, tira isso da cabeça. Eu já paguei a academia, resolvi, igual esses dias me mandaram, a pessoa mandou feliz e eu entendo o que a pessoa quis me dizer.
Eu não quis tirar o escalador, tá? Eu não quis, tipo, desfazer do que ele fez. Ele comemorou, olha, criei a conta na corretora, só que ele demorou 2 meses para fazer isso. Criar a conta era o mínimo que podia. Se a pessoa quer investir, é o mínimo. Então, cara, fez isso. Você não fez mais do que o necessário. Agora, na verdade, fez menos do que o necessário. Porque agora é transferir dinheiro e começar. Não adianta. Tô estudando, mas tá há quanto tempo? 3 meses. Eu já investiu? Não, nem criei a conta na corretora ainda. Não tô estudando nada. Tá só... Lembra disso. Só matricular na academia não vai resolver o seu problema. A sua insatisfação com o seu corpo ou com a sua saúde. É preciso ir lá. E nos investimentos não adianta só estudar. Você tem que começar. E aí eu não quero dizer que você, eu tô com dinheiro na poupança. Você não precisa começar em ações se você ainda não está confortável para isso. Tem renda fixa, tá? Não tô falando para você comprar ações sem conhecimento. Não é isso. Mas começar, tem caminho para começar mesmo o maior dos maiores iniciantes. Então comece. Segundo ponto. Só começar e não estudar e não aprender mais também não vai resolver. Você vai fazer errado. Você já viu 5 erros aqui hoje que fazem as pessoas perderem dinheiro. Então estude. Isso tem que ser hábito de quem investe. Eu estudo até hoje. Todo santo dia alguma coisinha. E você precisa. Léo, eu tenho pouco tempo. Tudo bem. Se você separar 15 minutos do seu dia para fazer isso, ou 1 hora da semana como um todo, já vai ajudar muito. Mas você precisa estudar. E aí você vai, renda fixa é mais seguro, vou começar pela renda fixa então, beleza, já deu um importante passo. Fundos imobiliários são mais simples do que as ações, eu vou me sentir mais confortável, mais fácil de escolher bons fundos imobiliários. Vai no fundo imobiliário. Com o tempo você vai estar preparado para ações. Não é o único caminho que existe, mas eu estou falando para aquela pessoa que tem muito medo e é conservadora. É um caminho a se seguir. Só que você está fazendo e está estudando e está aprendendo. Segue esse caminho. Ótimo. Depois, você precisa investir todo mês. É constância. Não adianta esperar um milagre. Vou colocar um pouquinho de dinheiro, nunca mais isso aqui vai resolver tudo. Isso é ilusão. E a ilusão te leva a cair em golpes e investir em coisas que vão fazer você perder dinheiro. E por fim, paciência. Eu sei que isso é triste, escaladores. Eu sou um defensor disso. E como eu já disse, eu não sou um cara que a paciência, quem me vê no dia a dia e vê a maneira que eu faço meus projetos, fala que eu sou um cara extremamente paciente. Eu não sou. Isso não é da minha natureza. Eu treinei isso. Por quê? Porque eu entendi que isso é necessário. E se você quer coisas mais rápido e coisas maiores, você tem que ser herdeiro. Ou então contar muito com a sorte. Eu não sou herdeiro e eu não quero contar com a sorte para crescer. Contar com a sorte que eu digo não é que ela não vai participar, só que ela não vai ser o fator principal. Contar com a sorte é eu pegar meu dinheiro e ir lá e ficar jogando todo mês e pensar, cara, na hora que eu ganhar eu vou enriquecer. Não, pode acontecer, só que eu não quero depender disso. Isso não pode ser a única maneira de enriquecer, porque senão a chance de não acontecer é gigantesca. Como que eu vou fazer? Eu vou trabalhar duro todo dia, eu vou entender que algumas coisas vão demandar tempo. Caso contrário, você cai em golpe. Você vai optar por aquilo que vai só fazer você perder dinheiro. E aí, tendo isso, investindo, começando, estudando para aprimorar cada vez mais, assistindo às aulas aqui de toda quarta-feira tem aula aqui há 83 semanas. Voltei aqui só para te lembrar que entre os dias 8 e 11 de julho acontecerá um Mapa Investidor, um evento online gratuito em que eu vou te entregar um verdadeiro mapa para você aprender a fazer dinheiro através da Bolsa de Valores. Você que está assistindo essa aula já percebeu que eu não brinco na entrega de conteúdo e passo tudo com extrema didática para você realmente aprender. Essa é a sua chance de colocar sua vida financeira nos trilhos e fazer mais dinheiro através dos investimentos. E para participar, você só precisa acessar o link na legenda desse vídeo, realizar uma rápida inscrição e na sequência entrar para o grupo exclusivo dos participantes. Tudo gratuito. Corre lá e eu te vejo no Mapa Investidor no dia 8 de julho às 19h30. Estudando, investindo todo mês, constância, é isso que vai fazer a maior diferença. E tendo paciência, você vai atingir bons resultados. E vou além. A melhor estratégia do mundo para investimentos, se você não tiver constância em estar investindo todo mês, ainda que oscile os valores, se você não tiver paciência, essa estratégia vai te dar resultados medíocres. Agora, até se você montar uma estratégia mediana, mas você for constante e tiver paciência,
você vai colher bons resultados. Então, estude, seja constante e tenha paciência. E aí, escalador ou escaladora, olha, falei bastante, achei até que essa aula seria menor, só que foi direto ao ponto, né? Foi muito conteúdo, né? Foram muitas histórias complementares, isso é importante. Eu quero saber, foi hashtag escalou ou hashtag merda? Agora é a hora da verdade. Hashtag escalou ou hashtag merda? Manda aqui no chat. Pra quem mandou o hashtag escalou, é o seguinte. Tira um print agora da aula e marca nos stories. É a última tarefa desse feriadão. Marca nos stories o @escalandoavida, que eu vou repostar quem marcar lá. Tá? É uma maneira de me ajudar, isso me ajuda muito a divulgar as aulas semanais para mais pessoas. Então, marca lá. @escalandoavida, hashtag escalou. E escalador ou escaladora, parabéns por ter assistido até aqui. Muitos começam, poucos terminam nesse feriadão, nesse calor danado. E você foi até o final. Muito obrigado pela sua atenção. Lembrando mais uma vez, toda quarta-feira às 19h30 tem aula aqui. Semana que vem tem mais. Então me acompanhe. Deixa o like na aula se você gostou agora, que já foi por fim, né? Já viu todo o conteúdo. Se gostou, deixa o like. Boa noite, bom descanso, bom resto de feriado. E até a próxima.